Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc. Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva aí para ser notificado sobre outros vídeos quando forem publicados. Hoje eu quero falar sobre uma pequena função do PJE Calc que talvez você ainda não conheça, que é a questão de regerar. Eu vou entrar aqui no sistema para mostrar. Esse será um vídeo bem rápido porque é uma função simples de a gente compreender. Essa função regerar, ela funciona meio que como uma readequação do cálculo quando a gente faz alguma alteração que vai influir na conta de liquidação. Então, por exemplo, se você cadastrar algumas verbas, depois você for lá na parte inicial do cálculo, nos dados do cálculo e alterar o período trabalhado, o sistema vai aparecer vai mostrar uma mensagem que você precisa regerar. É como se você precisasse organizar as tabelas, que ele precisasse ir lá no banco de dados e reorganizar a forma dos cálculos, né? Já que foi alterado um dado, como por exemplo o período, ele precisa organizar todas as verbas. Então, por exemplo, nesse cálculo aqui eu tenho algumas verbas calculadas. Se eu for entrar em alguma dessas verbas e fizer alguma alteração que vai influir no cálculo, ele vai pedir para que eu altere. Essa função, por exemplo, nesse cálculo aqui nós temos somente horas extras. Provavelmente, vou testar aqui, se eu entrar aqui na tela do cálculo e alterar a quantidade, eu acredito que ele vai me pedir para regerar. Vamos ver aqui. Exatamente, ele pediu, como eu alterei a quantidade, ele precisa ir lá no banco de dados, buscar a base de cálculo novo, fazer toda a conta. E ele marca aqui essa opção para que eu regere. Sempre que esse checkbox ficar marcado, significa que eu preciso regerar. Aqui tem uma outra informação que eu quero passar para vocês, que são esses dois marcadores aqui. Manter alterações realizadas nas ocorrências ou sobrescrever alterações realizadas nas ocorrências. O que é que isso significa? Isso significa que se eu deixar marcada essa primeira opção, manter alterações realizadas nas ocorrências, qualquer alteração que eu faça manualmente nessa verba, não vai ser sobrescrita por essa alteração. Já se eu marcar essa opção de baixo, qualquer alteração que eu tenha feito será perdida e ele vai fazer tipo uma limpeza lá no banco de dados. Ele vai no banco de dados buscar todos os dados originais do processo e vai desconsiderar qualquer alteração que eu tenha feito. Eu vou regerar essa opção aqui, como eu vou escolher essa opção de cima, como eu alterei a quantidade, e vou mostrar agora como é que funciona essa questão de sobrescrever. Eu vou entrar aqui, antes de entrar aqui também, eu quero passar mais uma informação. Eu vou entrar aqui no menu exibir aqui, vou criar aqui uns reflexos, como por exemplo, sobre aviso prévio, férias, multa. E notem que quando eu crio, ele cria também um quadradinho aqui, para caso eu deseje regerar apenas esses reflexos. Então, esses quadrinhos aqui da direita, eles dizem respeito à função regerar com relação aos reflexos. E esse quadrinho mais de cima diz respeito à verba principal. Então eu vou mostrar agora como é que funcionaria essa questão de manter ou sobrescrever. Eu vou entrar aqui nas ocorrências das horas extras. E em um dos meses eu vou fazer uma alteração manual. Nós alteramos lá, salvo engano, para 20 horas. Para 60 horas a quantidade de horas extras aqui, ó, na verba principal. E digamos que aqui no mês 2 eu altere para 20 e no mês 3 eu altere para 30 horas extras. Então eu fiz essa alteração manual
nessas duas quantidades de meses aqui, de horas extras, nesses 2 meses. Então, eu vou lá embaixo, vou salvar. E quando eu voltar para a verba aqui, ele não precisou salvar porque eu não fiz uma alteração em todas elas. Mas se eu quiser sobrescrever por algum motivo essa verba, se eu quiser sobrescrever eu quiser regerar, quiser que o sistema recalcule, quando é que eu utilizo normalmente o sistema regerar sem o sistema me pedir? Quando eu tiver com talvez algum tipo de erro. Às vezes ocorre que a gente já fez tantas alterações fazendo alguma simulação que o sistema está meio que travado por algum problema do banco de dados. E às vezes é necessário regerar, e às vezes regerar até sobrescrevendo, para que ele limpe todo o banco de dados. Então, eu vou regerar essas horas extras aqui, mantendo as alterações realizadas nas ocorrências. Então, eu estou regerando aqui, e eu entrando aqui nas ocorrências, não vai ter mudado nada aqui nos meses em que eu fiz as alterações. Agora, se eu entrar aqui na verba e regerar essa verba principal, marcando a opção sobrescrever, eu vou regerar aqui, vocês vão ver que aquelas alterações que eu fiz, vamos entrar aqui, aquelas alterações que eu fiz no mês 2 e 3 aqui, elas foram suplantadas por essa opção sobrescrever, né? O sistema foi lá e zerou toda a configuração original do cálculo. Então, a função principal do regerar é isso. Às vezes acontece também que a gente faz alguma alteração na base de cálculo, ou lá no histórico a gente altera, por exemplo, a incidência de verbas previdenciárias, que não vai ter mais, e é necessário, às vezes, a gente regerar o FGTS e a contribuição social. Você pode ver que nas duas opções tem um botão ocorrências, em que a gente pode regerar essas verbas também. Então, em algumas situações pode dar algum erro em razão disso, de que você fez uma alteração que vai influir no FGTS, que é necessário a gente regerar. E aqui também tem as mesmas opções, manter ou sobrescrever. Então é isso. Basicamente, a função regerar ela serve para isso. Serve para reorganizar o sistema, o cálculo, pegando os dados originais do banco de dados. E se eu não quiser perder aquelas informações que eu já lancei, eu devo marcar a opção manter alterações realizadas nas ocorrências. E lembrando que, vez por outra, é necessário regerar também, não apenas as verbas, mas também os reflexos de FGTS e contribuição social. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.